Meu pai foi preso às 6 da manhã e, no jantar, o chefe dele já estava morando na nossa casa, usando a caneca de café dele e me chamando de menina. Quando encontrei a gravação de voz que podia provar a inocência do meu pai, ele fez de tudo para me quebrar. Mas eu virei o jogo e usei as próprias armas dele contra ele, de um jeito que ele nunca imaginou. Meu pai costumava deixar bilhetes no meu lanche com frases tipo: "Rugido significa eu te amo em dinossauros." Mesmo com 14 anos, eu guardava todos dentro de uma caixa de sapatos debaixo da cama. Então, quando o FBI o arrastou para fora de casa às 6 da manhã vestindo o pijama do Homem-Aranha e minha mãe desabou gritando na frente do nosso jardim, eu soube que tinha algo muito errado. Do jeito que não deixaram ele me abraçar, do jeito que nem escutavam quando ele dizia que era inocente. Em menos de 48 horas, Richard apareceu. O chefe da minha mãe, do escritório de contabilidade onde meu pai trabalhava havia 15 anos. Ele chegou com sacolas de supermercado nos braços e uma expressão de preocupação ensaiada. "Marina, você não pode passar por isso sozinha", ele disse, já entrando como se a casa fosse dele. Minha mãe estava tão abalada que nem discutiu quando ele anunciou que ia ficar no quarto de hóspedes. Ele já tinha levado 3 malas, como se estivesse planejando isso faz tempo. Naquela primeira noite, Richard sentou na cadeira do meu pai no jantar. Usou a caneca dele. Richard até tentou cortar minha carne como se eu tivesse 5 anos. "Vamos superar isso juntos, menina", ele disse. Me deu um enjoo na hora. O jeito que ele falava menina fazia minha pele arrepiar. Meu pai nunca me chamou assim, mas por meses eu engoli tudo. Ajudava o Richard a encaixotar as coisas do meu pai porque minha mãe dizia que a gente tinha que ser grato. Servia o jantar e fingia que gostava quando ele ia nos meus jogos de futebol. Ficava no lugar onde meu pai costumava ficar, mas passava o tempo todo no celular. Ele jogava dinheiro para tudo quanto é lado, mas nem lembrava se eu jogava no ataque ou na defesa. Quando fiquei menstruada e precisei da minha mãe, ela estava em mais uma reunião com o advogado. Com o Richard, claro. Quando tive pesadelos com meu pai sendo machucado na cadeia, a solução do Richard foi me dar um notebook novo. Escrevia cartas pro meu pai escondido, enfiando entre meus livros. À noite, eu ainda colocava o prato dele na mesa. Quando Richard fazia hora extra, eu dormia com o moletom da faculdade do meu pai, mesmo sendo enorme em mim e mesmo minha mãe dizendo que era mórbido. Às vezes, ainda dava para sentir o perfume dele ali. Mas o que me quebrou mesmo foi quando chegou o aniversário do meu pai. O primeiro dele na prisão. Juntei mesada por 3 meses para pagar a passagem de ônibus e preenchi sozinha todos os formulários de visita. Quando fui pedir permissão para minha mãe, quem respondeu foi o Richard. "Esse fim de semana não vai dar. Tenho um jantar com o cliente Henderson e preciso que minha família esteja lá. É importante para minha promoção." Minha mãe apoiou ele na hora. "O Richard tá certo, querida. Essa promoção significa faculdade paga. Seu pai entenderia." Quando falei que meu pai era inocente, o Richard surtou. "Homem inocente não tem conta nas Ilhas Cayman. Para de viver nesse mundo de fantasia." Minha mãe pegou o dinheiro da minha passagem naquela mesma noite. Disse que era pro meu próprio bem. Ouvi ela chorando depois. Mas mesmo assim, não devolveu. Então tentei pegar carona. Cheguei a andar uns 80 quilômetros até a polícia rodoviária me pegar num posto às 2 da manhã. O Richard convenceu minha mãe de que eu precisava de terapia por causa das minhas ilusões sobre a inocência do meu pai. Ele colocou aplicativos de rastreamento no meu celular e começou a monitorar todas as minhas conversas. 3 semanas depois, tudo mudou. O Richard chegou em casa completamente bêbado depois de uma festa do trabalho. Encontrei ele no escritório do meu pai, segurando o relógio dele e resmungando. Seu pai, sempre se achando certinho. Indo trabalhar com escuta escondida, como se fosse um herói. Tive que arrancar isso dele na marrã. Naquela noite, ele desmaiou na cadeira do meu pai. Eu fiquei ali, paralisada. Escuta? Que escuta? Meu pai não estava usando nada quando foi preso. E o relógio dele nem aparecia na lista de evidências. Minha mãe me chamou lá de cima, perguntando se o Richard estava bem. Depois que ela voltou para o quarto, comecei a procurar esse relógio feito louca. Até lembrar do carro do Richard. Minhas mãos tremiam quando peguei as chaves dele e fui até a garagem. No porta-luvas, dentro de um saquinho plástico, estava o Sartvates do meu pai. O mesmo que eu tinha ajudado ele a configurar no último Natal. Ainda tinha 2% de bateria. Abri o app de gravação de voz. A última gravação era da noite antes da prisão do meu pai.
A voz dele ecoou pelo carro. O Richard acabou de sair do meu escritório. Disse que vai forjar provas se eu não destruir o relatório da auditoria. Tô gravando tudo agora. Depois, a voz do Richard nítida. De manhã, você já vai estar algemado. Já transferiu dinheiro para suas contas. A Marina não precisa saber o que você fez. Eu vou cuidar bem dela. Ouvi barulhos de luta, meu pai gritando. Sai de cima de mim. E o Richard? Me dá esse relógio. E depois, silêncio. Só estática. E a gravação acabou. De repente, ouvi a porta da garagem rangendo atrás de mim. O Richard estava lá, com a chave do carro na mão, completamente sóbrio. Tá procurando alguma coisa, menina? Meu coração disparou e eu apertei o relógio com mais força. O Richard bloqueava a saída da garagem inteira. A sombra dele se estendendo no chão de concreto. A luz do sensor de movimento acendeu atrás dele, jogando sombras duras no rosto. Eu fui me afastando até encostar na porta do carro. Meu polegar encontrou o botão de emergência no celular, já pronto para apertar, enquanto a outra mão agarrava o relógio como se minha vida dependesse disso. Richard deu um passo para frente e fechou a porta atrás dele com uma calma calculada. O clique suave ecoou naquele silêncio sufocante. Ele se virou devagar e caminhou até a bancada de ferramentas do meu pai. Os movimentos eram lentos, controlados. Eu me encostei no carro da minha mãe, observando a mão dele passar por cima das ferramentas, até parar no cabo de um martelo. Minha boca se abriu sem que eu quisesse. As palavras saíram correndo, num tom alto e trêmulo. Falei que a mamãe ouviria tudo na gravação, mas minha voz falhou no meio, me fazendo soar como que eu realmente era, uma criança apavorada, não uma acusadora corajosa. A luz da casa da vizinha se acendeu de repente, iluminando a janela da garagem. Congelamos os dois. A dona Shen estava colocando o lixo para fora, como fazia toda noite às 11 horas. Através das paredes finas da garagem, dava até para ouvir ela cantarolando aquela música chinesa de sempre. Ela ouviria qualquer grito. Com certeza ouviria. Meus olhos foram do controle do portão automático até o relógio na minha mão. Eu tinha uns 3 segundos para decidir. Proteger a gravação. Fugir. A respiração do Richard mudou. Ficou com aquele mesmo desespero que eu tinha ouvido na gravação. Aquele tom de urgência assustador. Escolhi o carro. Meu corpo agiu antes do meu cérebro. Abri a porta com força e me joguei dentro. As travas fecharam bem na hora em que a mão do Richard largou o martelo. Ele caminhou até o chaveiro perto da porta, como se a gente estivesse jogando uma partida de xadrez macabra. A voz da minha mãe veio da cozinha. Ela queria saber se estava tudo bem ali fora. A resposta do Richard veio suave, como seda. Disse que só estava me ajudando a procurar a chuteira. A mentira saiu tão natural da boca dele, fiquei paralisada dentro do carro, percebendo que agora eu também teria que mentir. Para proteger minha mãe. Para ganhar tempo. Mas isso me tornava cúmplice da farsa dele, não é? Richard se aproximou da janela. A mão dele tremia ao alcançar a maçaneta da porta. Ele realmente tremia. Por baixo de toda aquela pose de controle, ele também estava apavorado. Meu celular vibrou. Era o Jake, perguntando sobre o grupo de estudos de amanhã. Se eu já tinha terminado o capítulo de história. A vida normal continuava lá fora, enquanto eu estava trancada no carro da minha mãe com uma prova nas mãos que podia acabar com tudo. Tentei conectar o relógio do meu pai no carregador do carro. Estava com 1% de bateria. A tela piscava sem parar. Meus dedos tremiam enquanto eu procurava o cabo do celular, rezando para a gravação transferir a tempo. Mas e agora? Eu salvava a prova ou ligava para o 911? A tela do relógio apagou por 1 segundo. Depois piscou de novo. Meu cotovelo esbarrou na buzina. O som estridente cortou o silêncio da noite. Em segundos, minha mãe apareceu na porta da garagem com o roupão amarrado às pressas na cintura. Ela olhou de um pro outro, sem entender nada. O celular do Richard tocou. Ele olhou a tela e, na mesma hora, o rosto dele mudou. Minha mãe estava falando sobre a avaliação de custódia marcada pro dia seguinte. Os formulários que o Richard precisava assinar. Sem a assinatura dele, ela não poderia comprovar ao tribunal que a gente tinha um ambiente familiar estável. Senti meu peito apertar. Aquela sensação conhecida voltou com tudo. O mesmo sufoco que senti quando vovô faleceu 2 anos atrás. Reconheci na hora. O rosto da minha mãe desabou quando me viu lutando para respirar direito.
A tela do celular do Richard acendeu de novo. Ele digitou algo rápido e virou o telefone para eu ver pela janela. Era uma captura de tela de um relatório do trabalho do meu pai. Extrato do cartão corporativo. Jantares com clientes legítimos. Mas os valores. Richard podia distorcer aqueles números como quisesse. Tentei baixar a gravação pro meu celular, mas o controle parental que ele tinha instalado semanas antes bloqueou a transferência. E ainda mandaria um alerta direto pro telefone dele. Ele sabia que eu estava tentando salvar aquilo. Outro texto dele apareceu no meu celular. Um lembrete de que ele controlava a conta da nossa família no Spotify, onde estavam todas as playlists que meu pai criou com tanto carinho. Anos de memórias musicais. A conta seria excluída em 24 horas se o pagamento não fosse atualizado. A manhã seguinte chegou rápido demais. Eu nem tinha dormido. Minhas mãos tremiam quando peguei a caneca de café da minha mãe, tentando parecer normal. Ela escorregou dos meus dedos e se espatifou no chão da cozinha. Minha mãe olhou para as minhas mãos trêmulas, para as olheiras profundas no meu rosto. Eu parecia exatamente o que o Richard queria que ela visse. Uma adolescente descontrolada, em colapso, mal indo à escola. O técnico me chamou depois do treino. O Richard tinha ligado para contar sobre a situação em casa, como um relator obrigatório. O técnico disse que precisava registrar qualquer comportamento preocupante. Fiquei lá, com as chuteiras cheias de lama, percebendo que o Richard tinha acabado de transformar o sistema escolar inteiro em uma arma contra mim. Na hora do almoço, os cochichos começaram. 3 colegas de time disseram que os pais delas não queriam mais que dormissem na minha casa. Diziam que era uma casa instável. Peguei minha bandeja e fui comer do lado de fora, perto das lixeiras, longe das escadas. As palavras do Richard no café da manhã ecoavam na minha cabeça. Algo sobre contas no exterior. Mas pera, aquilo batia com a conta legal de pagamento internacional dos clientes do meu pai. Aquela que o próprio Richard ajudou a montar anos atrás, quando o escritório assinou o contrato com a empresa estrangeira. Ele esteve presente em toda a papelada. O Jake me encontrou depois da aula. Estava meio sem jeito, mas acabou confessando que a mãe dele trabalhava na empresa do Richard. Ela precisava de uma carta de recomendação para ele entrar na faculdade. A mensagem implícita era clara: não envolva a família dele nisso. Naquela noite, um alerta de backup na nuvem apareceu no meu celular. Se eu provasse que o Richard plantou provas, também teria que revelar que meu pai escondeu um bônus de $50 mil da minha mãe. Ele estava planejando fazer uma surpresa com uma viagem de aniversário para a Itália. 30 anos de casados. Mas esconder dinheiro fazia parecer que ele tinha culpa de alguma coisa, não é? Sorri quando descobri que o backup tinha funcionado. Um sorriso pequenininho, de alívio. A orientadora escolar viu pela janela da biblioteca. Ela anotou no caderninho dela. Depois fiquei sabendo que ela registrou aquilo como uma reação emocional inadequada à prisão do pai. Meu celular vibrou. Era o Richard de novo. 2 palavras que me gelaram por dentro. Ele sabia que aquilo terminaria com um de nós destruído. A questão era, qual dos 2? Na semana seguinte, tudo ficou nebuloso. O Richard começou a ir sozinho nas reuniões com os professores. Encantou a professora Martinez contando que estava se dedicando de corpo e alma ao papel de padrasto nessa fase difícil. Ela mostrou para ele meu diário de redações, onde eu escrevi que me sentia presa. Ele guardou bem essa informação. Os resultados do teste do polígrafo saíram. Minha mãe passou. Ela realmente acreditava que o Richard só estava ajudando com as finanças. Naquela noite, eu também passei. Eu sabia que ele bebia no escritório. 2 verdades que não deviam coexistir. Mas coexistiam. Alguém encontrou minhas mensagens antigas para o Jake, reclamando que meu pai era rígido demais com as notas. Desabafos normais de adolescente. Mas na avaliação de custódia, aquilo virou evidência de que eu tinha problemas com figuras de autoridade. A menininha da casa ao lado puxou minha blusa. A gente estava no ponto de ônibus. Ela queria saber por que meu pai tinha roubado dinheiro. O Richard tinha explicado tudo na festa do quarteirão. Com palavras simples o suficiente para uma criança de 7 anos repetir depois. Tarde da noite lembrei da antiga conta da babá eletrônica de quando eu era pequena. O armazenamento em nuvem ainda estava ativado automaticamente. Revisei meses de gravações até achar. O Richard na nossa sala, um mês antes da prisão do meu pai, treinando a cara de preocupado no espelho, ensaiando o que ia dizer sobre o comportamento suspeito do meu pai.
Tentei enviar a gravação para o tribunal de família. A funcionária do juiz devolveu. Qualquer prova enviada por um menor num processo de custódia seria vista como tentativa de manipular o julgamento. A senha da Amazon do meu pai ainda funcionava. O histórico mostrava 2 relógios idênticos comprados como presente. Um entregue para ele, outro com entrega agendada no escritório do Richard. Mas nunca chegou. O pedido foi cancelado no dia anterior à prisão. A linha do tempo do LinkedIn do Richard não batia. Ele dizia que estava numa conferência durante a semana de descanso. Mas as fotos do hotel que ele postou mostravam datas diferentes. Se desse zoom bastante, dava para ver. A doutora Patel, a terapeuta que o Richard escolheu para mim, anotava tudo nas sessões. Ela disse que precisava relatar minha fixação preocupante com a figura do padrasto para o tribunal. Era uma obrigação legal, explicou. Com cara de quem realmente se sentia mal por isso. Tentei gravar o Richard durante o jantar, mas ele viu o reflexo da tela do meu celular na porta do micro-ondas. Não disse nada. Só sorriu e perguntou se eu ainda estava tentando aquela palavra. Menina, cheia de fingimento. A consulta médica da minha mãe atrasou. Eu tinha 2 opções: aceitar carona do Richard ou perder a audiência de custódia. Fiquei sentada no carro dele, vendo enquanto ele ajustava no pulso o relógio do meu pai. Aquele com a gravação que ele ganhou quando eu nasci. Mamãe tinha dito que o Richard merecia algo para se lembrar dele. No caminho, Richard fez uma proposta. Eu podia ficar com uma gravação da voz do meu pai, se parasse com essa bobagem. Só uma. A minha escolha. Qual gravação? Ele chamou isso de generosidade. Recusei na hora. A mediadora do tribunal anotou isso também. Disse que eu preferia o conflito à preservação da memória do meu pai. Que eu estava escolhendo causa em vez da cura. Tudo estava desmoronando. A irmã do meu pai ligou pedindo desculpas, mas disse que não poderia testemunhar. Alguém tinha feito uma denúncia anônima ao RH dela, acusando-a de espalhar teorias da conspiração. Ela tinha filhos para criar. Não podia arriscar o emprego. Os metadados da gravação do meu pai mostravam que ela tinha sido feita em 15 de março. Não 16. Mas eu sabia o motivo. Depois do susto com o câncer da minha mãe, meu pai passou a adiantar todos os aparelhos em um dia. Ele nunca queria correr o risco de esquecer um aniversário ou consulta. O advogado do Richard já estava se preparando para usar essa mania contra a gente. Encontrei o diário da minha mãe enquanto procurava arquivos antigos do meu pai. Um trecho escrito 2 meses antes da prisão. Ela falava sobre a crescente paranoia do meu pai em relação ao Richard e como estava preocupada com o estado emocional dele. As próprias palavras dela agora o condenariam. Mas, lendo mais a fundo, entendi que meu pai não estava paranoico. Ele estava documentando os desvios financeiros do Richard. Não para abrir um processo, mas para proteger os outros funcionários da empresa. Para garantir que eles não seriam responsabilizados pelos crimes do Richard. Minha avó chegou para uma visita. Na cozinha, ela me puxou de lado e enfiou $200 na minha mão. Mas quando minha mãe entrou na sala, a expressão da vovó mudou. Não posso perder minha única filha também, ela sussurrou. Ela precisava ficar do lado da minha mãe, pelo menos em público. Criei um perfil falso no Instagram e comecei a conversar com a ex-namorada do Richard. Comentei nas fotos das viagens dela, fui puxando papo aos poucos, tentando colher informações sem parecer desesperada. Na farmácia, esbarrei sem querer na mãe do Richard, que estava pegando os remédios dele. No meio da conversa, ela comentou sobre os remédios para a ansiedade. Há quanto tempo ele tomava? Quando as doses aumentaram? O celular do meu pai ainda estava conectado no nosso computador de casa. O aplicativo de gravações de voz tinha feito backup automático antes da prisão. Na pasta de itens apagados recentemente, encontrei a cópia. Tava tudo lá, tudo mesmo. A ex-secretária do meu pai, Ellen, entrou em contato por meio de um advogado. Ela tinha informações sobre o Richard pedindo para ela autenticar documentos com datas retroativas. Mas ela só falaria com os investigadores se tivesse imunidade. Estava envolvida até o pescoço. Perdi uma sessão de terapia importante para me encontrar com o advogado da Ellen. A doutora Patel teve que registrar minha ausência como não colaborativa. A recomendação da guarda foi rebaixada imediatamente. Minha poupança para a faculdade sumiu rápido. A advogada desistiu do meu caso depois que o Richard ameaçou o maior cliente da firma dela. Disse que eles tirariam o portfólio todo se ela continuasse me representando. Isso, aliás,
Foi no restaurante favorito do meu pai. Confrontei a assistente do Richard. A garçonete idosa que nos atendia há anos teve palpitações vendo a discussão. Chamaram uma ambulância. Richard usou isso também. Disse que eu estava traumatizando pessoas inocentes com as minhas ilusões. Fui suspensa da escola por explosões emocionais que afetavam o ambiente de aprendizado. A tutora que me designaram no ensino domiciliar? Vizinhança do Richard. Ele mesmo indicou. Depois alegou que meu quarto precisava de inspeção por mofo. Fui parar no sofá do porão enquanto ele instalava o que chamou de monitores de qualidade do ar. Luzinhas vermelhas piscando a noite toda. Gravando tudo. Minha mãe me encontrou chorando na lavanderia. Ela implorou para eu deixar meu pai enfrentar as consequências em paz. Disse que eu estava acabando com ela de tanto estresse. As mãos dela tremiam enquanto dobrava as camisas do Richard. Minha investigação nas contas da empresa provocou uma auditoria no setor da mãe do Jake. Ele me mandou uma foto dela chorando na mesa da cozinha. Por sua causa, ele escreveu. Os pais dele estavam cogitando se separar por causa das dívidas com honorários e taxas da auditoria. Mesmo assim continuei. Mesmo sabendo que o Jake podia perder a casa. Mesmo vendo a família dele desmoronar. A verdade agora importava mais que amizades. Durante uma sessão obrigatória com a psicóloga da escola, ela me perguntou direto. E se seu pai realmente tiver pego o dinheiro? A pergunta ficou no ar. Não consegui responder de imediato. A dúvida se infiltrou. Pela primeira vez, admiti para minha mãe que pensei em gravar o Richard sem ele saber. Mostrei para ela meu dilema moral. Contei que no fim das contas, tinha decidido não fazer. Ela me olhou com algo que parecia pena. A gravação do relógio revelou outra coisa. Meu pai sabia que eu estava sofrendo bullying na escola. Mas estava tão focado em juntar provas contra o Richard que não conseguiu me ajudar. Na gravação, ele dizia que deveria ter percebido os sinais. Que devia ter estado mais presente. O advogado do Richard entrou com uma medida de urgência. Por causa do meu estado mental preocupante, a audiência precisava ser adiantada. Minha advogada, convenientemente, estava nas Bermudas. Incomunicável. Quando olhei para o Richard durante a audiência, vi algo inesperado. Ele realmente queria ser a figura paterna que achava que eu merecia. Todos aqueles anos vendo meu pai trabalhar até tarde. Faltar nos meus jogos. Perder os jantares em família. O Richard viu uma oportunidade de fazer melhor. A raiva dele vinha do fato de o meu pai ter recusado o papel de mentor que ele tentava forçar. Vinha da ameaça que meu pai representava a imagem de salvador da família. Que o Richard construiu para si. Nunca foi sobre justiça. Era sobre ego. Tive que revelar as anotações da investigação do meu pai. As que falavam do perfil do Richard no Tinder. De como ele observava as esposas dos colegas do escritório. Como ele pesquisava os gostos da minha mãe. Os vinhos preferidos dela. Memórias da faculdade. Planejou tudo como se fosse uma campanha de marketing. E para enfrentá-lo, eu também tive que me planejar. Fiz amizade com a mãe dele. Na casa de repouso onde ela morava. Ouvi ela devagar durante o bingo sobre os problemas financeiros do Richard. Como ele pegou dinheiro da aposentadoria dela emprestado. Quando finalmente provei que ele tinha mentido sobre uma coisa pequena. Um detalhe sobre uma reunião com o cliente. A vitória soou vazia. Vi ele desabar no túmulo do meu pai naquele mesmo dia. Os dois chorando diante da mesma lápide. Ambos perdidos. A ação judicial do Richard começou a ganhar força. Ele dizia que eu era um perigo dentro de casa. E o juiz parecia concordar. Tudo dependeria do testemunho da minha mãe sobre a noite da prisão. A mãe do Richard me mandou uma mensagem depois da audiência. Ele tinha acabado com as economias da aposentadoria dela também. Mas disse que eu estava prejudicando funcionários inocentes com essa cruzada. As famílias deles dependiam dos empregos que eu estava ameaçando. Os antigos colegas do meu pai estavam divididos. Metade sempre suspeitou do Richard, mas ficou em silêncio. A outra metade preferiu proteger os próprios empregos, apoiando a versão dele. Ninguém queria ser o próximo alvo. O juiz explicou o que seria necessário, provas claras e convincentes. A gravação, sozinha, não bastava. Podia ter sido manipulada, tirada de contexto. Eu precisava de uma confirmação. Liguei para o Sr. Shen, um dos clientes do meu pai. Ele devia tudo aos conselhos de investimento que meu pai deu ao longo dos anos. Aceitou olhar a contabilidade, só uma vez. Só essa.
Encontrou um rastro parcial da auditoria, mas se recusou a testemunhar. O visto dele era muito instável. Aquele rastro revelava por que meu pai ficou em silêncio. Richard sabia do colapso emocional da minha mãe depois da morte do pai dela. Tinha gravações das sessões de terapia em que ela tinha confiado nele como amigo. Meu pai se calou para proteger minha mãe de ser declarada inapta para cuidar de mim. No carro do meu pai, o histórico do Bluetooth mostrava que o celular do Richard havia sido conectado. Na noite anterior à prisão, havia uma gravação de uma ligação para minha mãe. Richard estava planejando seus próximos passos, sentado no banco do motorista do carro do meu pai. Aquelas provas existiam porque, no seu último dia livre, papai preferiu instalar sistemas de segurança em vez de passar o tempo conosco. Ele já sabia o que vinha pela frente. Tinha escolhido buscar justiça em vez de segurança. Ficou para proteger minha mãe, mesmo sabendo dos riscos. Ele sabia o preço e pagou a si mesmo. No tribunal, revelei o colapso emocional da minha mãe como prova do padrão de controle do Richard. Como ele coletava munição sobre todos. Como usava as fragilidades das pessoas contra elas. Richard havia assinado um documento juramentado afirmando que nunca entrou no carro do meu pai. Os registros do Bluetooth mostravam o contrário. Falso testemunho em documento federal. O rosto dele desmoronou quando percebeu que era o fim. Apresentei cada prova com calma. Não senti nenhuma satisfação quando minha mãe percebeu a extensão da traição do Richard. Foi só cansaço. Os apoiadores do Richard se afastaram visivelmente dentro do tribunal. O FBI reabriu o caso com base nas novas evidências de armação e coerção. Os dois lados se preparavam agora para um julgamento criminal federal. Além do caso na vara de família. Todos estavam desgastados. Meu cabelo começou a cair de tanto estresse. O do Richard ficou grisalho de uma semana para outra. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. A verdade veio à tona com a perícia contábil. O desvio de dinheiro praticado pelo Richard já durava uma década. Camadas e mais camadas de manipulação financeira. Empresas falidas. Aposentadorias roubadas. A secretária do Richard, enfim, admitiu que sabia. Mas disse que o filho dela precisava de tratamento especial e do plano de saúde. Chorando no banco das testemunhas, ela disse que não podia se dar ao luxo de ter consciência. O juiz ordenou avaliações psiquiátricas para todos. Inclusive minha mãe. Inclusive eu. Agora, todos éramos considerados emocionalmente abalados. Todos precisando de acompanhamento profissional. A perícia digital confirmou a autenticidade das gravações. Mesmo com os problemas na cadeia de custódia. Os metadados validaram a linha do tempo. Mesmo com o hábito do meu pai de adiantar as datas dos aparelhos, a verdade era verdade. Mesmo quando vinha de fontes quebradas. O padrão do Richard vinha de muito antes. O mentor dele havia morrido num acidente de carro depois de descobrir um desvio de verba. 10 anos atrás. O acidente aconteceu um dia depois da última conversa entre os dois. Ninguém tinha ligado os pontos. Até agora. Durante o colapso emocional dele, Richard revelou o que passava pela cabeça. Ele realmente acreditava que merecia aquele dinheiro mais do que as vítimas mereciam as vidas que tinham. As famílias. As rotinas delas. Para ele, não era roubo. Era corrigir uma injustiça do universo. Pediram que eu fizesse uma declaração como vítima. Para a sentença. Pedi que ele fosse levado para um presídio de segurança máxima. Mas com tratamento psiquiátrico. Richard estava doente. Não só maldoso. Meu pai iria querer que ele recebesse ajuda. Eu disse. Papai foi libertado sob fiança enquanto aguardava o novo julgamento. Consegui a guarda temporária por meio da minha avó. Enquanto minha mãe iniciava um tratamento intensivo. Éramos uma família em pedaços. Vivendo separados e tentando nos recompor. A comunidade se dividiu em grupos. Os que ignoraram os sinais. Os que tentaram ajudar e foram silenciados. Os que encobriram o Richard. Os que desconfiavam, mas ficaram calados. Metade da firma já suspeitava que algo estava errado. Na terapia com minha mãe, começamos a reconstruir. A confiança estava quebrada. Mas não perdida para sempre. Ela também foi vítima. Nós duas fomos. O Richard soube nos manipular uma contra a outra com perfeição. Ordens de restrição foram emitidas. O juiz determinou compensação financeira. A reputação do meu pai foi restaurada. Mas nada disso teve gosto de vitória.
Era só o fim de um pesadelo e o começo de uma longa jornada de recuperação. 6 meses depois, falei num grupo de apoio à vítima sobre como reconhecer controle coercitivo. Sobre como pessoas manipuladoras isolam suas vítimas. Sobre como te fazem participar sem perceber da própria manipulação. Meu pai estava reconstruindo sua carreira. Minha mãe estava finalizando a terapia. Richard cumpria pena de 25 anos à prisão perpétua com tratamento psiquiátrico. Estávamos nos curando. Separados, mas de forma consciente. Justiça não era vingança. Era impedir que outras pessoas fossem vítimas. De forma consciente. Justiça não era vingança. Era impedir que outras pessoas fossem vítimas. Era garantir que outras famílias não perdessem tudo como a nossa perdeu. Carregávamos tanto trauma quanto a esperança, reconstruindo a vida que o Richard tentou destruir.